E se o passado não fosse uma sentença, hein? E se na verdade ele fosse a maior força que alguém pode ter? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sabe, essa é uma pergunta que mexe com muita gente. Parece que existe um peso, né? Uma espécie de âncora que segura, que impede de seguir em frente. É como carregar uma mochila invisível. Todos os dias ela está lá, cheinha de erros, de dores, de palavras que ficaram presas na garganta. E sabe o que mais pesa? Aquela sensação de que, tudo podia ter sido diferente. Mas, e se fosse possível esvaziar essa mochila? Ou melhor, transformar o que tem dentro? Ok, vamos entender primeiro por que essa sensação é tão forte. É o que a gente pode chamar de a prisão do passado. E aqui, olha, tá o ponto crucial. A chave de tudo é a interpretação. O fato em si, ele já passou, acabou. Ele não tem mais poder nenhum. O verdadeiro poder está na história que se conta sobre ele. É a nossa interpretação que constrói as grades dessa prisão. Dá uma olhada nessa escolha que é bem clara. De um lado, tem a mentalidade de prisão. Eu sou uma vítima. E do outro, a mentalidade de preparação. Eu estou aprendendo. É a mesma história, só que com duas interpretações completamente diferentes. Uma paralisa, a outra impulsiona. E essa ideia de ser impulsionado pela dor não é só uma frase bonita, não. A psicologia, inclusive, tem um nome para isso. Crescimento pós-traumático. É basicamente a transformação que acontece por causa do trauma, e não apesar dele. A ideia não é apagar a dor, é construir algo totalmente novo a partir dela. Agora se prepara para esse número. É surpreendente. Pesquisas mostram que até 89% das pessoas que sobrevivem a um trauma relatam, no mínimo, uma mudança positiva em suas vidas. Isso quer dizer que o crescimento não é a exceção, é quase a regra. A resiliência humana é uma coisa incrível. E como é que esse crescimento aparece na prática? Bom, ele costuma se manifestar de 5 formas principais. Uma nova valorização da vida, sabe? Relacionamentos que se tornam mais profundos, a descoberta de uma força interior que nem se sabia que existia, a abertura para novas possibilidades e, muitas vezes, uma profunda mudança espiritual de perspectiva. Certo, mas como chegar lá? Como é que se transforma a dor em crescimento? A ferramenta mais poderosa para isso se chama ressignificação. Isso aqui é o coração do processo. Ressignificar é literalmente dar um novo significado. O fato é imutável, não dá para mudar o que aconteceu. Mas a legenda que a gente coloca embaixo dele, essa pode ser totalmente reescrita. É sobre mudar o filtro através do qual a gente olha para a nossa própria história. A escolha é fundamental. É uma decisão, se colocar como vítima da destruição ou como autor ou autora do fortalecimento. Quem vive a história é quem segura a caneta, certo? E para conseguir reescrever essa história, o primeiro passo muitas vezes é o perdão. E essa definição aqui é libertadora. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. É parar de lutar contra a realidade. É aceitar o passado como ele foi, para poder usar toda essa energia na construção do futuro. Ok, tudo isso parece ótimo na teoria, mas como colocar em prática? Vamos para um método bem simples e direto, em apenas 3 passos. Aceitar, ressignificar e recomeçar. São 3 ações que juntas formam um ciclo de transformação. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Primeiro passo, aceitar. É olhar para a própria jornada e simplesmente parar de brigar com os fatos. Honrar a própria história. Cada passo, bom ou ruim, faz parte de quem a pessoa é hoje. Aceitar é soltar aquele cabo de guerra com o passado. Em seguida, o passo 2, ressignificar. Aqui é o trabalho ativo, sabe? Uma espécie de arqueologia da alma. Qual foi a lição? O que essa dor ensinou que nenhuma outra experiência poderia ter ensinado? É nesse momento que a narrativa de fracasso se transforma em descobrir um caminho que não funciona. A dor vira sabedoria. E por fim, o passo 3, recomeçar. É usar essa sabedoria toda para dar o próximo passo. O foco muda completamente. Não é mais sobre quem eu fui. É sobre quem eu escolho ser a partir de agora. A dor pode inclusive virar um propósito, um desejo genuíno de ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. E com isso, a gente chega na conclusão mais libertadora de todas. Em vez de enxergar as cicatrizes como marcas de fraqueza, que tal ressignificá-las como se fossem medalhas? Elas provam que algo tentou nos derrubar, mas não conseguiu. Elas são símbolos de resiliência.
são a prova viva de que sobrevivemos. Essa frase resume tudo. É sobre parar de ser refém da própria história e começar a dominá-la. Contar essa história de uma forma que te dê poder. E assim, pegar a caneta do futuro de volta nas mãos. Porque no final, ninguém pode nos salvar da nossa própria história. O poder de reescrever o próximo capítulo, de ser o herói ou a heroína dessa jornada, sempre esteve aí, dentro de cada um de nós. Fica aqui a reflexão. Qual foi o aprendizado mais valioso que uma experiência difícil já trouxe? Aquela lição que hoje serve de combustível para o presente. E lembre-se, se este material tocou o coração de alguém, já está fazendo a diferença.